Bom dia, nono ano. Tudo bem, né? Vamos lá. Vamos para a nossa correção da atividade proposta para vocês lá no LA sobre crase. A gente sabe que crase é a fusão da preposição a com o artigo a, formando o que a gente chama de crase. E a crase é, assim, denotada pela presença do acento grave, tá bom? Há casos em que a crase é obrigatória, há casos em que a crase é facultativa. Vamos à nossa tarefa, por favor. LA, página 18. Explique o sentido de cada enunciado nos pares a seguir. Os turistas passaram a noite na floresta. Os turistas passaram a noite na floresta. Qual é a diferença? Né, a gente está vendo é só o artigo e no outro tem a crase. Passaram a noite. Quer dizer, a noite toda eles ficaram lá. Eles pernoitaram na floresta. Passaram a noite, quer dizer que eles passaram pela floresta, não foi pela manhã, pela tarde, foi pela noite. Passou e já seguiu o caminho. Entenderam? Então, coloque isso. No primeiro, vírgula, os turistas pernoitaram na floresta. Quer dizer, dormiram lá. No segundo, ponto na mesma linha, letra maiúscula. No segundo, vírgula, eles passaram pela floresta durante a noite. Eles passaram, só de passagem, e foram embora. Não bata a porta. Não bata a porta. No primeiro, significa não bata a porta com força, né? Não bata a porta. Não bata a porta é não chamar, né? Chamar, bater, dar um toquinho chamando alguém que esteja do lado de dentro. Então, no primeiro, vírgula, não é para fechar a porta com força. No primeiro, vírgula, não é para fechar a porta com força. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. No segundo, vírgula, não é para tocar, vírgula, chamar na porta com os dedos. Não é para tocar, vírgula, chamar na porta com os dedos. Letra C. As garotas selecionadas para o concurso enviaram flores. As garotas selecionadas para o concurso enviaram flores. Na primeira, as garotas são os agentes da ação. Elas que enviaram flores. As garotas selecionadas, agora elas receberam as flores. Entenderam a diferença? Então, no primeiro, vírgula, as garotas enviaram flores a alguém. No primeiro, vírgula, as garotas enviaram flores a alguém. Ponto, na mesma linha, letra maiúscula. No segundo, vírgula, elas receberam flores de alguém. No segundo, vírgula, elas receberam flores de alguém. Passei a tarde na casa de minha amiga. Passei a tarde na casa de minha amiga. O primeiro, eu passei a tarde toda, eu fiquei lá o dia todo, a tarde toda com ela. Passei à tarde, eu não passei lá, não foi de manhã, não foi à noite, foi pela tarde que eu passei. Passei, dei um oi e fui embora. No primeiro, vírgula, a pessoa afirma ter ficado a tarde toda na casa da amiga. Ter ficado a tarde toda na casa da amiga. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. No segundo, vírgula, afirma ter passado lá no período da tarde. No segundo, vírgula, afirma ter passado lá no período da tarde. Tarde, eu falei noite, tarde, tá? Continuando. Substitua as palavras destacadas pelo conteúdo dos parênteses, observando o emprego ou não da crase. Não existe crase diante de palavras masculinas, diante de verbos, de palavras repetidas. Isso tudo é bom deixar claro. Os jogadores obedeceram ao técnico.
Técnico é masculino, não tinha crase, mas agora eu vou substituir por ordem, que é uma palavra feminina, então vai ser necessária a crase, além do mais, o verbo obedecer exige a preposição a. Então, os jogadores obedeceram às ordens do técnico. Os alunos fizeram críticas ao exame de química. Fizeram críticas a quê? A palavra críticas pede preposição e provas aceita o artigo a. Então, vai ter ocorrência de crase. Os alunos fizeram críticas à prova de química. A prova de química. Eu vou falar a, você sabe que tem ocorrência de crase. Jamais digam a craseado. Letra C. João sempre apoiou o quê? As lutas. João sempre deu apoio. Não tem crase. Ah, é aqui. João sempre apoiou as lutas a favor dos menos favorecidos. João sempre deu apoio a quê? As lutas. Então, agora vai ter crase. João sempre deu apoio. Deu apoio a quê? Por causa do verbo dar. Dar algo a alguém, né? Nesse caso, às lutas. João sempre deu apoio às lutas e o resto da frase. Nossos atletas estão em condições parecidas com as dos americanos. Nossos atletas estão em condições semelhantes às dos americanos. Parecidas, rege preposição com, mas semelhantes, rege preposição a. Então, nesse caso, vai ter a crase. Nossos atletas estão em condições semelhantes às dos americanos. Assisti ao último filme de Dias Gomes. Assisti à peça, porque a gente já sabe da regência do assistir. Ele sempre pede a preposição a. E no caso, peça é feminino, é substantivo feminino, aceita o artigo a. Então, vai acontecer a fusão de preposição mais artigo a. Assisti à peça a última peça de Dias Gomes. Sua resistência ao trabalho me preocupa. Discussão. Sua resistência à discussão, né? Porque trabalho é masculino, mas discussão é feminino, então vai ter a ocorrência de crase. Ontem fomos ao cinema. Ontem fomos à livraria. O verbo ir sempre pede preposição a, cinema é masculino, faz combinação ao, mas livraria faz crase. Todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer ao casamento. Comparecer a quê agora? Cerimônia. É feminino? Então, agora vai ter ocorrência de crase. Todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer ao casamento, à cerimônia, com crase. Complete os espaços com a ou as. Às vezes, não entendo esse seu comportamento. É uma expressão, uma locução adverbial feminina, então vai ter crase e letra maiúscula no início de frase. Às vezes, não entendo esse seu comportamento, pois você prometeu a ela, antes de pronome não tem crase, somente dos pronomes demonstrativos, que começam com a, né, no caso aquele, aquela, aquilo, diante de pronomes de tratamento feminino. Dona, senhora, senhorita, facultativo, pronomes possessivos femininos, seu, sua, nosso, minha. Então, não tem crase. A ela não se referir mais a esse assunto. Esse é pronome demonstrativo e ainda é masculino. Não tem crase. A diretora dirigiu-se a quê? À sala. Tem crase. E começou a falar. Não tem crase diante de verbo. A todas as alunas. Não tem crase diante de qualquer pronome, somente desses que eu disse agora há pouco. Após a aula, normal, após a aula, todos foram à praça para assistir à apresentação musical, certo? Tem crase. À noite, expressão, locução adverbial feminina, letra maiúscula. À noite, todos os trabalhadores voltaram a quê? À indústria. E só deixaram o serviço à meia-noite. Hora. À tarde, letra maiúscula e tem crase, locução adverbial feminina. À tarde, assistimos a uma peça teatral, certo?
Justifique o uso da crase nas orações a seguir. Um dia irei à França. Há a fusão da preposição a, exigida pelo verbo ir, com o artigo a acompanhando o substantivo próprio feminino, a França. Então, fusão da preposição a com o artigo a. Fusão da preposição a com o artigo a, tá bom? Tem aquela colocação, aquela regrinha. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Vou à França, volto da França. Mas aqui, formalmente, o verbo ir pede preposição a, o substantivo próprio feminino aceita o artigo a. Vou à praia, mesma coisa. Fusão da preposição a com o artigo a. Fusão da preposição a com o artigo a. Dirigi-me apressado à casa de minha irmã. A palavra casa especificada, diante da palavra casa especificada, há a presença de crase. Então, a palavra casa está determinada. Ele escreve a Guimarães Rosa, certo? Tem crase. Tia, mas Guimarães é masculino. Só que está subentendida a palavra moda, maneira. Quando isso acontece, ocorre crase. Então, escreva aí. Subentende-se a palavra moda. Subentende-se a palavra moda. Letra E. O muro ficava à distância de 10 metros. O mesmo que acontece com a palavra casa. A palavra casa e palavra distância especificadas têm crase. Letra E. A palavra distância está determinada. A palavra distância está determinada. Letra F. Chegarei aí às 16 horas. Nas indicações de hora tem crase. Chegarei aí às 16 horas. Usa-se crase diante de horas, de numerais que indiquem horas. Vou assistir a aquele espetáculo amanhã. Fusão da preposição a mais pronome demonstrativo aquele. Fusão da preposição a mais pronome demonstrativo aquele. Leia o trecho a seguir e responda as questões de 5 a 8. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que se paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. Marina Colaçante. Eu sei, mas não devia. A autora repete uma estrutura em quase todo o texto. Qual é essa estrutura? A gente se acostuma. Com que objetivo ela usa essa estrutura? Para mostrar como as pessoas efetuam as mesmas ações e não se dão conta disso. A estrutura que se repete é a gente se acostuma, entre aspas, tá bom? A gente se acostuma. Para mostrar como as pessoas efetuam as mesmas ações e não se dão conta disso.
O texto mostra uma atitude comum entre várias pessoas. Que atitude é essa? Qual a atitude que as pessoas têm de se acostumarem? Qual é essa característica? De pessoas que são conformadas, né? A atitude é o conformismo. O conformismo. No trecho a seguir, há a ocorrência da preposição a. Explique por que não há crase nesses casos. A gente se acostuma a pagar, a lutar, a ganhar, a fazer. Não se usa crase diante de verbos. Não se usa crase antes de verbo. Não se usa crase antes de verbo. Número 8. Indique a presença da crase nesta passagem do texto. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, à luz artificial, ao choque, às bactérias da água potável, à contaminação, à lenta morte dos rios. Todas elas, né, são substantivos femininos que admitem o artigo a anteposição do artigo a. E estão aí, né, unidas à preposição que se pede com o verbo acostuma. Acostuma a quê? Todas elas dão continuidade ao verbo acostuma. Só que não usou acostuma às salas fechadas, acostuma à luz, para não ficar repetitivo, mas todas elas se referem, são complemento do verbo acostumar, que exige a preposição a. E as palavras que são femininas, que aceitam o artigo a, vão fazer a fusão com a preposição, fazendo a crase. Então, coloque isso. Todas as expressões femininas completam o verbo acostumar, que exige a preposição a. Todas as expressões femininas estão se referindo, estão completando o verbo acostumar, que exige a preposição a. E as expressões femininas aceitam o artigo a, fazendo a fusão delas, ocorrendo crase. Fazendo a fusão delas, ocorrendo crase. Utilize, quando necessário, o acento denotativo da crase e justifique a presença ou a ausência dele. Vamos lá. O professor fez críticas a algumas situações. Esse a é singular e aqui é plural. Então, não há crase também diante de pronomes. Então, coloque isso. Não há crase diante de pronomes. Vocês já sabem quais pronomes aceitam crase. Não há crase antes do pronome indefinido, algumas. Qualquer pronome indefinido. Não há crase diante de pronomes indefinidos. Os alunos retornarão à sala de estudos. Tem crase? Você deve colocar o acento grave. Os alunos retornarão à sala de estudos. Você tem que colocar a crase nesse A. Colocar o acento grave. Há crase na fusão da preposição a com o artigo a com H. Há crase na fusão da preposição a com o artigo a. Retornarão a quê? Retornar exige preposição a. Sala aceita o artigo a feminino, então houve a fusão. Esse motor é movido a óleo, não tem crase, porque óleo é uma palavra masculina. Não há crase antes de palavra masculina. Não há crase antes de palavra masculina. Você vai a Santa Catarina? Vou a Santa Catarina, volto de Santa Catarina. Não tem crase. Esse nome não aceita artigo feminino a. Não há crase antes de nomes de lugares que não admitem artigo. Não há crase antes de nomes de lugares que não admitem artigo.
Ele se dirigiu às pessoas que estavam na plateia, certo? Ele se dirigiu a quem? Às pessoas. Exige o verbo dirigir, exige preposição a e pessoas aceita o artigo as. Então, acontece a fusão. Então, a crase na fusão da preposição a com o artigo as. A crase na fusão da preposição a com o artigo as. Os cidadãos daquele país estão à espera de dias melhores. À espera, à direita, à esquerda, às claras, às escondidas, são expressões femininas adverbiais que sempre precisam de crase. Então, a crase em locução prepositiva feminina. A crase em locução prepositiva feminina. À espera que, né? À espera de, desculpa. À medida que o ano passa, os preços sobem. Agora, à medida que, a proporção que é uma locução conjuntiva feminina e aceita crase também. Então, escreva a crase em locução conjuntiva. A, né, do verbo haver, com H, a crase em locução conjuntiva, entre parênteses, à medida que, fecha em parênteses. Ponto final. Envie os formulários àquela cliente. Envie os formulários. Envie a quem? Àquela cliente. Enviar algo a alguém exige preposição a e aquela aceita a crase porque eu vou fazer fusão da preposição com o a que está no pronome aquela. Esta loja não é igual à que você usou na semana passada. Esta joia não é igual àquela. Esse a junto do que, lembra na apostila, tem aí o subentendido o pronome aquele, aquela. Então, vai acontecer a fusão. A crase na fusão da preposição a crase na fusão da preposição a com o pronome demonstrativo, entre parênteses, a é igual a aquela, fecha em parênteses. A é igual a aquela, fecha em parênteses. Número 10. Em qual dos casos a seguir ocorre a contração da preposição a com o pronome demonstrativo a? Sempre ele está ao lado aí do que, né? Então, vamos lá. Vou à farmácia. Não tem o pronome demonstrativo subentendido aqui. Chegaremos às 8 horas. Não tem. A indicação de horas sempre tem crase. O paciente está à espera de. À espera de uma locução prepositiva feminina. Esta máquina é igual àquela que eu vi. É aqui. Marque. Número 11. Relacione o uso do acento denotativo da crase às suas respectivas justificativas. Então, vamos lá. À medida que chovia, sublinha para mim. À medida que é uma locução conjuntiva. Tem crase. Letra D. Entregue a encomenda àquele cliente. A gente tem aí a contração de uma preposição mais um pronome demonstrativo. Letra E. Estamos à espera de dias melhores. À espera de locução prepositiva feminina. Letra B. O elogio é benefício à nossa autoestima. Diante de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. Em casos de formalidade, é melhor usar. O professor se referiu à postura, se referiu a que? Existe preposição a e postura aceita artigo feminino a. Então, letra F, fusão de uma preposição mais um artigo. Meu pai me falou tudo às claras, às pressas, às escondidas, locução adverbial feminina. Letra D, a sequência, corrija novamente. Letra D, letra E, letra B de bola, letra C, letra F e letra A. 12. Leia o trecho a seguir atentando-se ao uso do acento denotativo de crase. Viagens à natureza.
O interesse atual por temas relativos ao meio ambiente pode ser interpretado como um desejo contemporâneo de retorno à natureza. Um dos indícios é o aumento do interesse por viagens a áreas preservadas, em especial através do ecoturismo. Célia Serrano. E também Heloísa Bruins, né? Nas duas ocorrências, a crase foi utilizada pelo mesmo motivo. Qual é? Fusão da preposição a com o artigo a. Essa é a regra mais usada, né? Nos dois casos, houve a fusão da preposição a com o artigo a. Viagens a quê? A natureza. Retorno a quê? A natureza. Viagens a natureza, né? Repetiu preposição, mais artigo, fusão. Retorno à natureza, retorno a quê? Retorno pede preposição a, natureza aceita artigo a. Nos dois casos, vírgula, houve a fusão da preposição a com o artigo a, ponto final. 13. Explique por que não se utiliza crase nas frases a seguir. Estou acostumado a fazer isso. A fazer, não se usa crase antes de verbo. Não se usa crase antes de verbo. Essa teoria se aplica a qualquer tema. Qualquer é pronome indefinido. Não se usa crase diante de qualquer pronome, não. Então, não há crase antes de pronome indefinido. Não há crase antes de pronome indefinido. A compra será paga a prazo. Não há crase diante de palavra masculina. Não há crase diante de palavra masculina. Dia a dia sinto-me melhor. Não há crase diante de palavras repetidas. Não há crase em palavras repetidas. Dirijo-me à vossa excelência por muito respeito. Não há crase antes de pronome de tratamento. Não há crase antes de pronome de tratamento, com exceção dos pronomes dona, senhora e senhorita. Esse assunto crase é muito importante. Às vezes você não dá importância a esse mero acento grave, mas a ausência dele pode te prejudicar, principalmente numa redação que você está sendo avaliado no concurso, no exame vestibular. Então, é bom aprender as regras e utilizá-las. Eu agradeço a atenção de vocês, um beijo no coração, bom fim de semana e até qualquer hora. Tchau!